Então, olá pessoal, eu sou Jess Carvalho, sou jornalista, atualmente sou repórter do Plural e hoje eu vou conversar com o Richard Rock, que é jornalista, sociólogo e escritor de prosa e poesia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo livro dele, Maratonistas do Quênia, mas também passando pelo lançamento anterior, O Preto de Alma Preta. Tudo bem, Richard? Salve, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui falando com a Jess, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, com, com vocês nesse evento que está começando agora. Diz respeito à segunda edição, mas que em vários sentidos é centenário, é ancestral, é sem fronteiras, por assim dizer. Então, é uma alegria estar aqui. Satisfação falar com vocês. Massa. Bom, só mostrando aqui, né? Tô com os livros à mão. Esse é o Preto de Alma Preta. Ele foi lançado em 2020 pela editora Medusa. E esse é o Maratonistas do Quênia. É o livro mais recente do Richard. Ele é um livro editado pela Urutau, né? E saiu esse Uhum. ano. Então, acho que a primeira pergunta que eu trago aqui para você é mais um papo mesmo sobre esse lugar onde você escreve. Acho que é bem importante a gente pensar contextualmente. E acho que tem várias coisas aí legais que você pode contar pra gente. Então, quando eu penso nesses dois livros que você mostrou para o pessoal, eu tenho uma espécie de imagem assim na cabeça. Eu sinto que o Preto de Alma Preta eu escrevi olhando para dentro do meu hotel, para dentro das minhas memórias, de coisas que não, para além de serem verdades ou não, mas eu acredito que eu vi cenas parecidas na vida e quis escrever um dia, sabe? E o Maratonistas do Quênia, eu sinto que ele já tem um outro sentido. Em vez de eu estar olhando para esse hotel, eu estou olhando para fora, num certo sentido, sabe? Eu sinto que eu estou olhando para as ruas, para situações de trabalho, para situações que, por mais que a gente pense, né, a gente viva essas situações, quase nunca a gente vive elas sozinhos, assim, sabe? Ou tem alguém do nosso lado, ou tem uma saudade presente de alguém, ou tem a expectativa de que alguém possa chegar. Uma espécie de busca por diálogo, assim. Eu sinto que o Maratonistas do Quênia é um livro que ele vai nesse sentido. Não que o Preto de Alma Preta não vá, né? Não é um livro que eu não quero que não converse com as pessoas. Não é isso. Mas eu sinto que as histórias do Preto de Alma Preta, elas são bastante marcadas por essa voz, por esse personagem, sabe? Esse narrador que leva as pessoas, sugere coisas. Ao meu ver, não diz muito sobre a vida, não diz o que as coisas são, mas tem esse cuidado, assim, esse cuidado de tentar falar como foi, o que sentiu, o que viu. Então, acho que de maneira geral, os contextos desses livros dizem respeito a alguém que quer trocar ideias, assim, sabe? Alguém que acredita que se essa materialidade do livro chegar na mão de outra pessoa vai conseguir fazer funcionar a partir das próprias referências, a partir dos próprios contextos, assim, sabe? É mais ou menos isso que eu busquei nesses dois livros, é mais ou menos isso que eu acredito que eu busco quando eu escrevo outros tipos de texto. E quem é o Richard? Cara, o Richard atualmente tem sido um cara que percebe no café o seu ofício, assim, sabe? É algo que ele faz nos dias de semana, nos finais de semana, nos feriados, para levantar um troco, como todo mundo, viver a vida, pagar os boletos, mas que gosta do que faz, gosta das pessoas que trabalham com café aqui em Curitiba. O Richard é o cara que me saiu só um detalhe assim, mas esses dias me saiu um poema assim, cara, tipo, o nome do poema era Mãe na Forca. E os versos do poema eram: não adianta, mas tenho pressa, pouso do trampo, vou escrever.
eu sinto que o Richard tem sido esse cara, assim, sabe? Que acredita nisso, assim, sabe? Acredito que existem sentidos em você ter uma vida, fazer algumas coisas, fazer uma correria do dia a dia, chegar em casa, procurar um tempo e fazer aquilo que você acredita que por algum motivo faz sentido, sabe? Para mim, escrever tem esse papel. Então, o Richard de agora é um cara que trampa, que escreve, que acredita que as palavras têm cor, têm gênero, e que a gente tem que se perguntar, né? Não só dizer as palavras, mas se perguntar o que elas estão dizendo por trás, o que elas podem significar, o que elas podem deixar de significar. Eu acho que o Richard é esse cara curioso, assim, sabe? Não tem certeza de muita coisa, mas é curioso. Quando eu olho para esses dois livros, eu vejo que eles têm um marcador muito interessante também, que é a cidade, né? Acho que esse é até um ponto de intersecção entre nós. Eu e o Richard nos conhecemos há muito tempo, mais de 10 anos, e a gente habitou a maior parte da vida esses lugares periféricos da cidade, né? Eu no sítio cercado, ele no fazendinho. E a gente sempre teve esse trato da rua mesmo, né? Essas escrevivências, como a gente gosta de dizer. E acho que isso aparece bastante nesses livros. E eu acho isso curioso, principalmente pensar que eles foram escritos em grande parte num contexto já pandêmico, ou lançados, né, nesse contexto, assim. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa escrita que quer promover diálogo num período de tempo, né, onde foi escasso a gente ter essas relações que eram tão comuns na nossa vida cotidiana. Cara, muito bem observado mesmo. Eu acho que foi curioso, né? O que você falou da gente, você do sítio, eu do fazendinho. A gente também teve uma trajetória diferente, porque daí a gente saiu, parecida nesse sentido, né? Porque daí a gente saiu dos nossos bairros, foi no centro, foi morar no centro. Daí a gente morou no centro da cidade. A gente ia em lugares que eram um trampo pra gente ir antes, né? Era um trampo pegar um cine, porque aquele filme só passava no cinema do centro. E não é que a gente não queria ir no shopping do bairro, mas é que só passava lá. A gente ia, enfim. Eu acho que esses livros, ambos os dois, como diz o poeta, ele eles só conseguiram sair e virar livro por conta da pandemia, é curioso dizer isso. Por conta do tempo que a pandemia proporcionou. O que eu quero dizer eu tive uma situação de ter o contrato suspenso, né? Eu trabalho com atendimento ao público, então a padaria onde eu trabalho, ela suspendeu os contratos dos funcionários e a gente ficou em casa por mais ou menos 3, 4 meses. Concomitante a isso, eu participei de uma oficina na biblioteca pública. Isso foi em 2020, no primeiro semestre de 2020. E cara, eu ficava em casa, a gente ficava em casa o dia inteiro, aquela tensão de não saber o que ia acontecer. Eu lembro que o começo da pandemia, ele era muito nebuloso, não que o restante não tenha sido, mas eu lembro de parar na sacada da casa, assim, olhar assim, no deserto, ninguém andava, ninguém aparecia, enfim. E a oficina acabou sendo um lugar de refúgio, assim, eu falava, não, beleza, tem uma galera querendo escrever, então vamos escrever e tal. Então a gente não tinha esse trato pessoal do dia a dia, do toque, do tato, do olhar. Mas foi um momento de descobrir várias relações, várias maneiras de me relacionar com outras pessoas a partir da escrita, saca? Então, os encontros eram nas terças, por exemplo, né? Então, nas quintas, minto. Então, nas quintas, a gente lia coisas juntos, escrevia coisas juntos, e durante a semana a gente ficava trocando. Então, eram as cartinhas que a gente dava um para o outro, assim, sabe? Então, de fato, a gente não tinha o contato com inúmeras pessoas, com inúmeros meios de relação que a gente costumava ter, mas eu percebia também que alguns vínculos iam acontecer dentro desses moldes, sabe? Dentro dessas restrições. E eu tentava me pegar nelas, assim, porque no final das contas, eu sinto que quando eu escrevo, eu sinto que tem alguém do meu lado. Então, quando eu termino de escrever um negócio, parece que só fica pronto na minha cabeça se eu tenho a oportunidade de ouvir alguém dizer o que achou, sabe? E o período da pandemia foi um período que eu pude experienciar essas coisas, aproveitar essas coisas. Estava numa oficina na biblioteca pública, gratuita. Eu estava com o contrato suspenso, então estava pagando mais curta. Imagina, de passo, tivesse que pagar, não ia dar boa. Aí, pô, o primeiro livro saiu assim, cara. Semana a semana saiu um conto, semana a semana saiu um conto.
E o Maratonistas foi curioso, porque quando o preto, eu ficava meio que no limite de escrever o conto, né, o gênero do Preto de Alma Preta é um livro de contos. Quando eu senti que não conseguia mais contribuir para aquela escrita naquele momento, que minha cabeça estava meio que, tipo, eu fechava o olho, eu via linhas, assim, até o fim, tá ligado? Eu falava, não, vou escrever poesia. Aí a linha não precisa ir até o fim. Eu posso falar de outras coisas, eu posso não ter certeza. Eu sinto que a poesia é um lugar que me permite não ter certeza, ainda que seja transporte, ainda que eu saiba por que eu estou olhando. Então, foi nesse contexto da pandemia, esse tempo que a gente teve para pensar em tudo, cara, para pensar em tudo. Eu sinto que foi um dos jeitos que eu consegui pensar, foi escrevendo. Então, ambos os livros, eles foram publicados em momentos diferentes, mas eles foram no mesmo período. Uhum. E acho que propiciou também um tempo para pensar em formato, né? Eu te conheço há bastante tempo, sei que você apostou muito nos contos, narrativas mais extensas, assim, e aí teve uma virada aí para poesia que aparece nesses dois livros, né? O Preto de Alma Preta é um livro de contos e o Maratonistas do Quênia é um livro de poesia. Como é que foi essa transição para você? Cara, ela tem. É curioso a gente estar tendo essa conversa, no caso, assim, eu e tu, porque para mim ela tem você, assim, como resposta, sabe? Porque foi o desejo. O que eu falo para vocês, gente, que durante a pandemia, eu, a Jéssica, o Dédalo, a Priscila, algumas pessoas aqui que também, na época, algumas já não estão em Curitiba, mas que viviam aqui em Curitiba, a gente falou, pô, vamos escrever, vamos se encontrar e falar de alguma coisa. E a gente realmente não tinha pretensão de fazer aulas de escrita, e também não que isso não seja importante, mas o que eu quero dizer, a gente queria se encontrar e falar de escrita e tal. E esse grupo parece que veio para a poesia, né? Desde o começo, a gente se cutucava a escrever poesias, e lia um ao outro e fazia isso. Então, eu acho que a chave que virou na minha cabeça foi isso, foi ter percebido que os contos, de fato, eles podiam ter saído de um lugar que estava aqui já, por algum sentido. Como eu te falei, eu acho que alguns contos a gente sempre quis escrever, a gente só não sabe quando que vai escrever. Então, eu sentia que eles já estavam comigo, mas a poesia eu fui descobrindo na troca. Então, a gente se encontrava e eu falava, porra, parece que esse diálogo é tão tranquilo, é tão rítmico na poesia, e daí ia na poesia, e na poesia. Então, para mim, eu acho que foi isso. Foi entender que em diferentes momentos a gente precisa ou tenta dizer diferentes coisas. E eu acho que, num certo sentido, também Preto de uma Preto e Maratonistas do Quênia são livros que têm muito em comum. Não só por eu ter escrito os dois, não. Mas por temáticas também, por lugares. Então, na minha cabeça foi isso. A virada de um gênero para o outro foi essa busca de essa suscetibilidade das pessoas que estão no entorno, sabe? Eu acho que é isso. Uhum. Acho massa você trazer também o Desejo, foi o nosso grupo aí por um período, porque ele era um grupo bastante heterogêneo, né? A gente tinha pessoas de várias frentes, assim. E essa é uma questão que eu observo também na tua literatura, ela é muito interseccional, né? Ela passa por questões de classe, questões de gênero e principalmente de raça, que acho que é um tema predominante nessas narrativas que você propõe, que acho que é interessante a gente discutir até aqui para Flap, né? Então, queria que você me falasse um pouquinho sobre como é criar poesia, principalmente, né? Que esse gênero marcado pelos cânones, assim, que parece que tem seu lirismo. Como é que você traz esses temas que às vezes são tão duros e espinhosos para dentro da poesia? Cara, eu tento me inspirar, assim, sabe? Por exemplo, eu lembro que uma vez eu peguei um livretinho, assim, pequenininho, cara. Talvez mais fino que o Maratonistas, ele era até menor, assim. Um cara chamado Solano Trindade. Peguei na biblioteca esse livreto, ficou na minha mala, meio que esqueci dele na mala, assim. E eu acredito, de fato, que a gente trabalhar com alguma coisa, o que quer que seja, pelo motivo que acredita, é digno, não tem vergonha de fazer algum tipo de trabalho, não é esse o ponto. Mas que a rotina do dia a dia, as relações trabalhistas, a insatisfação que você tem com o trampo, com o salário, essas coisas, cara, tem dia que derruba,
Você está cego para qualquer tipo de capacidade criativa. Assim. Parece que toda a tua força ela tá posta como forma de resistir e não cair, assim, continuar de pé, sabe? Então, eu tento me inspirar. Eu lembro que eu abri esse livro um dia, assim, no intervalo, li versos muito curtos, assim, com palavras que não tinham muitos rodeios, eu sinto que elas pareciam que estavam escritas ali para mim ler, não enfrentar resistência para encontrar essas palavras, esse ritmo, esse som e essa mensagem, assim, sabe? Tinha uma voz nos poemas dele que dizia assim: esse mundo é muito errado, cara. Esse mundo não tá legal e não é porque ele tá errado que eu vou deixar de falar as coisas que eu penso, ou que eu vou deixar de dizer o que eu sinto quando eu vejo uma pessoa que por algum motivo me faz pensar, pô, podia ser eu aqui agora, mas não sou, enfim, eu sou. Então, eu acho que falar de cor, falar de classe, falar de trabalho, para mim, na poesia, é resultado de tentar me inspirar, assim, sabe? Porque o que está por trás eu sinto que é duro, é dado, não misterioso, sabe? E eu acredito que a poesia tem um pouco disso, cara, de instigar quem está lendo, de não dar o negócio ali mastigado, mas dizer palavras que sugerem algo, que fazem pensar em algo, convencer alguém, mal e porcamente dizendo, é vencer junto com essa pessoa. Como que eu vou conseguir falar para essa pessoa que aquilo que está naturalizado nela, essa estrutura de raça, essa estrutura de gênero, que é duro de olhar. É duro olhar para si mesmo e falar, porra, eu também sou parte de uma estrutura de merda. Mas como que eu vou fazer isso sem ofender a pessoa que está me lendo? Porque eu não quero ofender as pessoas. Quero trocar ideia com ela. Se concordar, não concordar, é outra história, mas eu acredito nesse espaço. Uma vez, lembra quando, ou melhor, uma vez eu consegui escutar uma entrevista da Lil antes de ir para uma matéria. E eu acho ela uma pessoa tão sábia, tanto a pessoa, a Lil, quanto a pessoa que estava entrevistando ela. Então, perguntas muito instigantes, que você parecia um podcast, assim, daqueles que você ficou ouvindo do começo ao fim. E ela disse um negócio que ficou muito marcado, assim, que foi tipo, que ela acreditava que haviam frentes dentro de uma mesma luta, por exemplo, por mais que seja difícil ver essa ideia de uma mesma luta. Mas ver pessoas que estão ali para dizer, ó, tá errado, chega disso. Tem pessoas que estão numa outra frente dessa luta que dizem assim, pô, a gente pode sonhar, a gente pode amar, a gente pode olhar as coisas leves da vida. Tem gente que está buscando questionar, ser irônico. O que eu quero dizer é, quando eu olho para o Maratonista e para o Preto de Alma Preta, eu sinto que são dois livros que estão numa frente de, ó, daqui eu vejo assim. O que você acha disso? Já parou para pensar aqui? Pô, não parei, poxa, que legal, sabe? Eu tenho muita dificuldade de dizer o que as coisas são. E eu sinto que quando eu escrevo, eu faço, eu não me obrigo a fazer isso. Eu deixo na mão de quem vai ler. E tá aí que eu acredito que pode ter a mudança, assim, sabe? Qualquer tipo de mudança. Tomar consciência primeiro da estrutura que a gente vive. A Lil falou isso há uns anos atrás também. Ela falou que a gente está no momento de perceber os danos, de situar os danos que a gente tem na nossa sociedade. Talvez seja esse o momento. Eu acho que esses livros eles falam disso, assim, na perspectiva de um narrador, de uma narradora, de quem quer que esteja lendo, como a vida está parecendo ser. Louco, né? Eu acho muito louco. Mas, bom, acho que é isso, então. Eu agradeço pelo seu tempo. Saudade de quando esse tempo podia ser presencial. Espero que em breve a gente possa também trocar presencialmente, poder conversar sobre essas narrativas com os leitores presentes. E, bom, eu agradeço, então, a Flap, agradeço ao Candeeiro pelo gentil convite e deixo também o convite para as pessoas lerem, né, a sua obra. Elas conseguem encontrar o Preto de Alma Preta no site da Medusa e o Maratonistas do Quênia no site da Urutau, que inclusive tem uma orelha assinada por mim. Agradeço muito pelo convite, Richard. Valeu.
Eu vejo que essa orelha é tocante, muito tocante. Cara, o Candeeiro falou disso no telefone comigo esses dias. Ele falou que às vezes a vida é sobre jogar sementes, quem vai colher, o que vai colher, quando que vai colher. É uma outra história, mas eu acredito que a FLAP, ela já é o resultado de inúmeras colheitas de sementes que foram jogadas antes, e está sendo esse gesto de sementes que estão sendo jogadas agora. Eu agradeço de estar aqui também, acho da hora estar aqui com você, Jess, muito simbólico, que da hora, estamos aqui. E eu queria ler um poema antes de fechar, um dos Com poemas certeza, que se por chama favor. Pelo Caminho. Tocou aquela, enchi o peito, dropei o swag, gola pra cima, prédios de vidro, altos espelhos, o irmão chegou, tirei o fone, olhei no olho, queria treta, dei boa noite, passou das 6, mudou o som, fiquei de boa, passei a praça, as viaturas, segui meu rumo, rua deserta, tinha uma mina, rezei por ela. E é isso. Gosto muito. Satisfação demais estar aqui trocando ideia com vocês. Os livros vocês encontram nos sites, como a Jess comentou. Em breve eu vou deixar na Biblioteca Pública 2. Vai estar lá também, se vocês quiserem emprestar, vai ser da hora. E essa alegria também de poder, quinta-feira sim, quinta-feira não, colocar uma crônica lá no plural, uma porta que a Jess abriu para mim, que eu tenho ficado muito feliz de encontrar com vocês a cada 15 dias. Entre no plural lá, coloquem crônicas, tem uma galera escrevendo várias paradas massas. Vamos se ler, vamos se ouvir, vamos reconhecer onde a gente está vivendo. Satisfação estar aqui com vocês. Tamo junto.